Mas queria muito estar nesse jogo, queria muito estar nessa estreia, queria muito ter a possibilidade de disputar na minha chegada um título. E eu fiz o que pude, mesmo com 2 dias de treinos eu me coloquei à disposição. Não foi da maneira que eu gostaria de estrear, obviamente, e eu me cobro muito por isso, mas eu pretendo o quanto antes encontrar esse meu melhor físico, nível físico. Eu sei que aí as coisas vão acontecer naturalmente e eu vou estar ajudando o Flamengo. Né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então, acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Paquetá aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Ela que mudou daquele garoto, né, que tinha medo de ir embora lá atrás, em 2018, para ele. Eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também, né? Me tornei pai, né? Tenho uma família. Então eu volto um cara muito mais experiente. Acho que todos os lugares que eu passei, eu aprendi um pouco, eu procurei evoluir. E eu volto esse cara, um cara mais cascudo no sentido de lidar com as situações que eu vá vivenciar e mais preparado também para lidar com tudo. Então, acho que basicamente é isso. Ontem acabou que teve ali o gol nos acréscimos, aquele gol perdido. Você já falou sobre isso ontem, mas por voltar mais cascudo, foi mais fácil, a gente pode dizer assim, lidar com essa situação, passar por essa noite e ser apresentado logo no dia seguinte em que esse título ficou pelo caminho? Mais cascudo não quer dizer mais fácil, obviamente. Para mim, não consegui dormir, e eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso. A minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. O que o Paquetá fez para estar hoje no Flamengo? Eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidades de permanecer no futebol europeu, com proposta talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora. E eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Planeja ficar aqui até quando você for se aposentar, mais para venda lógico? Não quero. Acho que meu objetivo né, cumprir meu contrato aqui, fazendo o meu melhor. Eu quero ter uma história vencedora no Flamengo. Por isso 5 anos, porque eu sei que eu vou ter muitas oportunidades de levantar títulos, de comemorar com a torcida, com o clube que eu amo. E sobre a segunda pergunta, acho que faz parte do futebol, né? Quando eu ganho, eu danço. Quando eu faço gol, eu danço. E as pessoas têm o direito também de comemorar da maneira que elas queiram. O Corinthians fez um bom jogo, foi vencedor, e a gente agora tem que trabalhar e correr atrás. Muita euforia, né? A alegria de todos, né? De me ter de volta, eu também de estar aqui reencontrando a todos. Foi muito corrido, foram só 2 dias de treino, ainda me adaptando na situação de casa, essas coisas que ainda preciso ajeitar alguns detalhes, mas não deixando de comemorar, de estar aqui. É um momento de muita felicidade, não só para mim, mas para toda a minha família. Era um desejo meu, da minha esposa, meus filhos. Então, aos poucos as coisas vão se encontrando, mas foi de muita emoção, de muita euforia. Com o West Ham nos últimos jogos, se não me engano, nos últimos 3 jogos.
se não me engano, dores nas costas, né? Queria saber como está essa situação clínica sua, como você se apresentou para esse jogo de ontem, se você estava 100%, não estava 100%, como é que está essa questão? Não, graças a Deus eu tô melhor. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. Então, além da negociação, eu optei por me preservar, cuidar de mim, né, zerar essa dor. E é claro que ali na última semana de negociação foi mais por uma questão realmente de negociação. O ruim disso tudo foi que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar, e eu espero agora reencontrar esse meu preparo físico para estar podendo ajudar o Flamengo. Ficou ali após o apito final, o Corinthians campeão da Supercopa. Obrigado. Paquetá torcedor, desculpa a palavra, ficou puto, né? Ainda mais comigo mesmo. Mas eu entendo, faz parte. Como eu disse, eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu vi e vivenciei todo esse tempo de Flamengo ganhando. E como eu disse, chegando na final você tem mais chance de ganhar. Então, essa minha volta é para fazer parte disso. E eu tenho certeza que esse ano ainda será um ano vitorioso e eu vou poder comemorar muito. O Paquetá atleta e o Paquetá torcedor também. Mas se o senhor puder também falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigado. Bom, acho que essa é uma pergunta que, né, eu recebo durante toda a minha carreira e eu vou dar a resposta que eu sempre dou, porque é a verdade. Eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez até com uma certa vantagem de estar dentro de campo. Conversei com o Felipe muito sobre tudo isso e deixei claro que eu estou à disposição para ajudar, então fica a critério dele onde me utilizar e eu vou estar satisfeito em poder estar ajudando o Flamengo. O que acontece em relação às SAFs é o seguinte, é que as SAFs elas são relativamente recentes no Brasil, talvez datem de 5 anos, as primeiras. E nenhuma SAF chegou no Brasil. As SAFs, qual era a razão da existência das SAFs no Brasil? Era uma forma de você tentar equacionar os problemas que pareciam matematicamente insolúveis para uma série de clubes. Então você dizia, você chega, você compra um clube, você assume as dívidas, você saneia essas dívidas e aí você está sendo regido por um determinado regime de impostos. Os clubes já existiam. Os clubes tinham isenções, como tem as igrejas. Então, os clubes não pagam os mesmos impostos. Os clubes sociais, os clubes socioesportivos sem fins lucrativos, são a maioria deles, você tinha uma série de isenções fiscais. Mas uma decisão tecnocrática, simplesmente de você retira esses estímulos, né? Então, vamos tirar esses estímulos. A consequência direta é de que você faz para um clube sócio-esportivo ser mais atrativo virar SAF e não ter nada disso. Você veio, mas por que você quis sair também, assim? Tem um lado familiar, um lado, de repente, da sua esposa. Vocês queriam viver aqui próximo às pessoas queridas. Como é que estava a sua cabeça? Cara, acho que, né, todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, né, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas, como eu disse numa entrevista, durante todo o processo, né, do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver, e isso foi feito. Fico muito feliz de ter, né, provado a minha inocência, de ter podido contar um pouco para as pessoas que estavam me acusando lá quem eu sou, como eu vivo, e isso foi suficiente. E, graças a Deus eu pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso. E eu achei que eu pudesse continuar dali para frente, mas eu percebi que algumas coisas ainda me incomodavam, que eu enfrentava ainda algumas situações que eu achava que eu não precisava mais enfrentar. E aí eu sempre tive, né, o apoio do Flamengo, né, da nação que sempre me acolheu. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim agora. Não me importo mais esportivamente se eu vou ganhar, se eu vou jogar num time que vai jogar Champions League ou se eu vou ganhar financeiramente mais dinheiro. O que eu quero agora eu quero as pessoas que me acolham, eu quero esse carinho, eu quero voltar para casa. Então acho que a decisão foi baseada mais ou menos nisso. Foi uma decisão conjunta à minha esposa, que também entendeu que era a hora da gente voltar, que era isso que a gente queria. E fico muito feliz de poder estar hoje onde eu queria estar.